Olá, amigos da TV Cidade. Vamos recomeçar o Cidade Aberta. Muita gente pedindo, muita gente querendo saber o que aconteceu com ele. E ele apareceu novamente. Muitas férias. Depois que se aposenta, bem aposentado, o cara fica na praia, não adianta. O cara é bom de saber aproveitar a aposentadoria. Eu tenho falado muito aqui que as empresas não preparam os seus funcionários para a aposentadoria, e muito menos os diretores na Serra Gaúcha nunca querem largar o cargo. Eles não sabem que tem vida após a aposentadoria. E esse rapaz aqui é o testemunho disso. Senair Gomes da Silva, retornando a nossa... Obrigado pelo convite. É bom tirar umas férias prolongadas. Um abraço. O pessoal sentia a falta? Sei lá, eu acho que as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, que nos perguntam na rua, como aconteceu ainda essa semana com o João Figueiredo. Quem é o João Figueiredo? O João Figueiredo não é o presidente. Que trabalha com transporte, e infelizmente não, porque seria um grande presidente. Olha só. Não, uma figura fantástica, uma simpatia. Cada vez que ele me encontra, ele pergunta, quando é que tu vai voltar? Olha só, viu? Isso então, é audiência, cara. É legal. O rapaz eu já falei aqui, o Silvano, que também sempre me pergunta. Tem pessoas que perguntam. Claro. Então é legal isso, faz bem para o ego. Então é muito bom voltar aqui, conversar com as pessoas, embora é claro que a gente nunca vai ser unanimidade, até porque a unanimidade é burra, segundo o Nelson Rodrigues. Já dizia o Então a gente sabe que os assuntos polêmicos a gente não foge. Sim. E não pode fugir mesmo. Nunca fugimos. Nunca fugimos. Mas eu quero mandar um abraço, além do João Figueiredo, para Lourdes Andreata, minha prima. Opa! É uma viúva agora, ficou viúva faz um ano, e tem um lugar super especial em Criúva. Então eles passam fim de semana. Antes passavam mais períodos, agora passaram janeiro e fevereiro lá. No local deles, compraram ali perto da igreja, e passam fim de semana. Passam tempos. Eles passam lá. É prima por parte da mãe ou do pai? Da mãe. Ah, da mãe. A mãe. É prima mesmo, então. Não é prima emprestada. Não. Essa aí, a Lourdes, é filha de uma irmã do meu pai. Filha de uma irmã do meu pai. Então é prima segunda. Prima irmã. A irmã do pai, lógico. Sim, filha da irmã do meu pai. Claro. A tia Carmen, uma querida. Tu olhava para ela assim, né? Vou tomar o café da tia Carmen, porque era uma pessoa muito querida. E a Vera, filha dela, que é professora, já foi assessora parlamentar em Porto Alegre. Mora em Porto Alegre, as duas moram em Porto Alegre. Conhece a Lida? É o quê? Conhece a Lida política? Conhece a política, já trabalhou com política, uma pessoa experiente, muito querida também. Me convenceram a comer uma galinhada com cebola, que eu não como cebola desde que me lembro. Eu acho que a mãe botou cebola na minha mamadeira, porque eu não aturo. Esse é o Senair, né? E me convenceram, e estava muito bom, e a minha esposa fez agora em casa, e eu gostei. Olha só, viu? E não me fez mal. Sempre há tempo para aprender. A minha avó morreu com 92, eu não gostava de comer abacate. Sabe quando é que ela comeu? Nunca provou. Claro, é igual eu com pepino na conserva. Uma vez eu comi um pepino quente no sítio, lá na lavoura, e deu um revertério. Nunca mais comeu. Deu uma revolução. E nunca mais. E aí um dia uma moça estava jantando comigo e disse, não, tu tá enganado. Isso aqui não tem nada a ver com o pepino que tu comeu lá na lavoura. Aquele lá estava ainda com terra. E ficamos brincando ali e tal. Experimentei um pedacinho. Como sempre. Fantástico. Coisa boa. Mesmo com a barba branca a gente aprende. É mesmo. Gente, a gente não para de aprender nunca. Hoje, meio-dia, eu estava almoçando e aí eu estava comendo manga junto com o almoço. Aí tinha uma batata doce cozida. Eu vou botar numa xícara e vou botar leite. E aí a minha esposa disse, se fosse no tempo do teu avô, morria. Do teu pai, tu morria. E aí a minha filha jovem disse, pai, não é só a manga. É o pêssego, que vocês não deixavam de comer, melancia. Com uva, nada, o leite, né? E eu aprendi isso do Chateau Lacave, que eu cheguei e disse, o cara disse, isso aqui é a elaboração do vinho, foi me mostrando as etapas, no Uruguai, né? As etapas, e ele disse, pena que eu gosto muito de leite. Eu falei, mas quem te disse que o vinho ou o leite tem problema? Ele disse, não tem problema. Não. E historicamente eu sabia que vinho era uma coisa e leite era outra completamente diferente, não podia misturar. Animal e ele chegou e me... Aí depois um dia ele me contou uma história que uma garrafa de vinho e uma garrafa de leite estavam numa geladeira e começaram a discutir. A garrafa com a garrafa? A garrafa de vinho com a garrafa de leite. A história é boa. Começaram a trocar farpas. E porque você é racista, né? Você é preto, eu sou branco, Aí diz, bom, mas não te esquece
que você, uva, é preta e eu sou branca, tá bom? Só não te esquece que você é filho de uma vaca e eu sou filho de uma uva. O vinho é filho de uma uva, né? Claro. E o leite é filho de uma vaca. É ruim, Então, né? são essas coisas que o uruguaio tinha na Que cabeça. legal. Falando da uva, eu acho que é um dos assuntos mais polêmicos com relação à Serra Gaúcha, né? Eu acho que isso aí só serviu para vender mais as 3 marcas. Salton, eu não lembro os 3. É a cooperativa Aurora e a cooperativa Garibaldi. Garibaldi e Salton. Umas marcas de mais de 100 anos, cooperativas, o empreendedorismo dos italianos, né? Dos imigrantes, o empreendedorismo impregnado na Serra Gaúcha, né? As famílias que trabalham de sol a sol para fornecer essa uva para as cooperativas. Quantas mil pessoas envolvidas nisso, né? Eu tenho um certo receio, porque nós estamos vivendo a época já longa demais do politicamente correto. Cancelamentos a qualquer motivo. Esse como se chama, lacração. Lacração. São termos que a gente não conhecia até pouco tempo. Então, o que eu penso? Quando a cooperativa aqui de Farroupilha entregou uma cesta para o Alckmin e para o Lula, em Porto Alegre, houve uma reviravolta. Ninguém mais ia comprar, que as redes sociais hoje é isso. Os antipetismo na época. Então, deu aquela fobia. Agora, o que acontece? Eu acho que a gente tem que parar para pensar, analisar a coisa como ela é. Primeiro, as cooperativas existem há mais de 100 anos, a questão de 100 anos, as empresas são centenárias. Essas empresas, há muito tempo, trazem mão de obra externa, não é só da região. Uruguaiana, da fronteira, de tudo. Agora, ônibus e ônibus. Até do norte do país. São paraenses que vêm para cá também nessas épocas, inclusive para maçã em vacaria. Colheita do trigo, essa coisa, do arroz, tudo isso, se exige uma mão de obra externa. Se tem problema, e tem, não vamos negar. Cumpre-se a lei. Cumpre-se a lei. Agora, o que estavam fazendo durante todo esse período os sindicatos? Porque todos nós temos, nós trabalhadores, vamos incluir, né? Temos um sindicato que nos vigia, nos protege. E tem tanto... Agora, os últimos anos, aqui depois da reforma, deu uma acalmada. Mas o Brasil era um grande sindicato. Um dos maiores do mundo, em número. Em número era o maior disparado. Disparado, o maior do mundo. Então, todos esses sindicatos chegavam a se entrelaçar para saber quem fazia o quê. Fora as confederações, né? Sim, os conselhos do Lula, da Dilma. As confederações. A gente, se for analisar... tu te perde no análise da questão, porque é muita coisa, muita gente envolvida nesse fiscalização do trabalho como um todo. Tu tá lá na empresa, o funcionário não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Vai numa outra empresa, não pode isso. Não. Quer dizer, a empresa hoje está engessada. Imagina uma atividade agrícola, uma atividade primária, em que as situações... Eu vou falar por mim, eu gosto de falar por mim porque é testemunho pessoal e vivo. Eu e meu irmão mais velho dormíamos em cima, cada um em cima de um pelego, e a capa que o pai usava quando ele andava a cavalo servia para os dois se cobrir. Se era inverno, não era, travesseiro era um punhado de capim. Não, porque não tinha outra coisa. Palha de milho, né? Não, para nós era feito, a palha de milho era o colchão que o pai dormia. O colchão. Mas nós não tinha colchão, era pelego, só. Então, assim... Estou falando para pessoas mais antigas, vão lembrar disso como uma coisa quase mais normal. Novo, sequer... Não acredito. Mas o pessoal da minha idade, se não passou por isso, sabe que alguém passou por isso. Então, assim, eu dormi em colchão de palha. Então, bom, colchão de palha para mim era luxo. Depois que a gente subia o morro, vinha para outra casa onde a mãe ficava. Espetava a gente. Mas era luxo, já era tão bonzinho se virar naquilo lá. Então a gente levantava de madrugada, mexia as brasas para subir um calorzinho para o andar de cima, que lá embaixo era fogo de chão, e aqui era uma assoalho onde você dormia e colocava o milho ali. Tudo junto, incluído. Então vinha os ratos comendo milho, as cobras cuidadas do rato à noite, era um inferno no verão, e no inverno era muito frio. Então você passava por isso, e se tornava uma coisa normal, não era só a nossa família. Tinha outros... A comunidade. Por ali tudo era mais ou menos o mesmo sistema. E eu sempre falo que eu convivi com oriundos de ex-escravos, ou melhor, ex-escravos que foram morar nessa região minha lá, porque era muito
abandonado, não valia nada as terras, foram morar lá. E até os 5, 6 anos, até a hora de ir para a escola, o pessoal andava todo mundo nu. Tu está falando do Quiruva. No interior de Criouva, no Fundo do Agudo. Era foi o maior reduto de escravos. Tinha bastante negros. Foram para lá por quê? Porque as terras estavam lá abandonadas. Então tinha frutas à vontade, desde o pinhão. O pinhão era uma loucura que tinha naquele canto de serra lá. Era a curva do Rio das Antas. Então eles se acomodaram lá. Então a gente sabe das dificuldades das pessoas. Hoje tu vai falar isso é um absurdo. E eu concordo que é absurdo. O cara tem que ter um mínimo de. Claro. Porque se ele sai daqui e vai em outro lugar, ele tem condições de um bom trabalho, uma carteira assinada, tudo isso. Mas só esse rapaz que chamava eles para vir trabalhar, fazer esse meio campo, tinha essa empresa. Era baiano, inclusive. E está há 28 anos fazendo isso. Será que nunca ninguém denunciou isso? Então tem coisas que tem que ser melhor explicar. E vai ser com o tempo, né? Tem que ser. Então, são os dois lados. Agora estão tentando crucificar 3 empresas. Já levaram uma multa de 7 milhões. 7 milhões. Tem uma coisa muito estranha na justiça brasileira. Até 10 anos atrás, você tinha um problema na justiça, você pagava o seu advogado, você pagava os custos do processo, e a coisa, se você tinha uma pena para pagar, você pagava. Hoje, a primeira coisa que se fala não é a pena que você vai sofrer, é a multa. Onde vai esse dinheiro? É a indústria da multa, né? É a indústria da multa. Então eu não sei exatamente o que a justiça brasileira, até onde vai chegar. E aí já torna indisponíveis os bens até o final do processo. Eu não sei. Bloquearam valores, inclusive, no exterior, né? Não pode ir para a feira. Então, eu acho muito estranho o que está acontecendo. Qual o objetivo de destruir empresas centenárias? Porque, veja bem, não é dar perdão ao que está errado, não é isso. Cumpra-se a lei. Ninguém está passando pano. Não, cumpra-se a lei. Tem a multa, que deve estar prevista em lei, a multa pelo fato de ter e não é trabalho análogo à escravidão. Me desculpa, mas não é. Não, análogo é tu que está dizendo. Né? A imprensa e todo mundo está dizendo que é trabalho escravo. Escravo. Pois é, mas tecnicamente estão dizendo que é análogo à escravidão. Agora começaram a dizer, depois de algum tempo. Depois de ver, né, Cineira, que eles estavam no centro da cidade, que tinha delegacia próxima, que tinha mercado próximo e que eles viviam na praça ali. Né? Hoje tem câmeras de vídeo, ainda bem. Então essas câmeras de vídeo vai ser a salvação, não só dessa questão, como o 8 de janeiro. Vai ser a salvação. Com certeza. Então eu acho, Graciela, que nós estamos vivendo num país muito estranho hoje. Me preocupa essa estranheza, não sabe para que lado vai. Tu tá dizendo estranho porque tu veio muito hoje diplomata, né? Porque tu sabes que desde o dia 1º de janeiro, quem assumiu foi uma ladruagem de novo, do Lula, dos seus ministros todos condenados. Se nós somar todas as condenações dos ministros, passa de 100, né? A condenação parece que é 160, 159. Os ministros indicados... Os processos... Passa de 600. De 600. Viu como eu estou desatualizado? São 6 centenas. E tudo que o Lula fez nos primeiros governos, fora criticar o Bolsonaro, que faz parte, o Bolsonaro criticou ele 4 anos. Esse foi o erro maior do Bolsonaro, né? Fazer campanha contra o PT durante 4 anos. Se ele fizesse menos campanha e falasse mais as coisas certas, ele estaria eleito hoje, normal, né? Eu tenho algumas dúvidas sobre tudo que vem acontecendo no Brasil, não é de agora. Eu tenho dúvidas que vem acontecendo no Brasil. Aliás, as minhas certezas acabaram há 40 anos atrás. Há tanto assim, é bastante tempo que a sociedade brasileira... Primeiro, a sociedade brasileira foi enganada pelas novelas de televisão. Porque eu estudei em 1967 os gêneros literários. Tá? E que a novela era um gênero literário que se encerrava com uma lição de moral. Qual é a moral que tu vê nas novelas de hoje? Zero. Então, houve uma distorção de tudo que eu aprendi. Eu aprendi em 68, 67, que lá vão 50 e tantos anos, que existiam os grupos sociais. Existia isso, existia aquilo. Quando eu completei 19, 20 anos, eu era um socialista. Porque o cara que com essa idade não foi socialista não tinha coração. Mas aquele que passou dessa idade, passou dos 30 e não mudou de ideia, não tem cabeça, não tem cérebro. Claro. Porque o cara que continua socialista hoje, com tudo que a informação chega até nós, não só de um lado, não só de outro. Onde é que deu certo o socialismo?
Olha, que eu sei é na Irlanda do Norte. É. Lá deu certo, porque ninguém foge de lá. Na Coreia. Ninguém quer sair. Na Coreia do Norte, desculpa. Ou em Cuba, né? Cuba, os pessoal foge, morre Mas muita deu gente. certo, né? Deus, Os caras estão lá há 50 anos. mais 52, Deu certo pro 54. Cuba. É. Por aí. Deu certo Fidel Castro. pro Fidel, pro irmão dele e agora pro sobrinho, né? Toda a família tem uma outra ilha dentro de Cuba, né? Sim. Dentro de Cuba, sim, tem uma outra ilha que é deles. E não, então veja, o cara que hoje defende o socialismo, eu defendo uma sociedade mais humanitária, uma sociedade mais... Que não tem essa diferença tão grande. Tão né? grande. Eu defendo a distribuição de renda... Teria que ser melhor. De quem produz renda. No Brasil teria que ser melhor. Não, meu princípio é simples. Tu produz renda, vamos distribuir a renda, não aquela que tu produz. Sim. Mas tu tem direito a uma renda maior porque tu está produzindo renda. Agora, eu sou contra a distribuição de renda para quem não produz nada. Claro. Então, nós estamos criando a tirar um país de quem trabalha para dar para quem, quem não trabalha. Aquele que ganhou a sua fortuna, vamos chamar fortuna. Sim. Eu sou um cara rico, tenho uma fortuna enorme. O que eu fiz? Qual é o meu currículo? Eu paguei meus impostos? Todos. Todos? Eu mereço, então. Isso é mérito. Agora, se você arquivar a meritocracia, todo mundo vai ficar igual? Desde quando nós vamos ter... Não existe isso. Não deu certo. Vamos ter... Qual é o incentivo de trabalhar mais? A criação. Inovação. A inovação. Ou arriscar mais. Não existe. Porque eu sempre fui... Aliás, não consegui ficar rico, também não persegui. O que é ser rico? Ser rico é tu ter o suficiente para viver muito bem durante 6, 7 anos, na minha avaliação, né? Na minha, rico é que tem tudo aquilo que ele quer, tudo que ele precisa. Eu te digo assim, se tu perguntar hoje se eu sou rico, eu sou. Eu também. Porque o que eu tenho para viver os últimos 10 ou 15 anos, não, tu dá vai para viver mais 2 vezes. Isso, né? Dá para viver 2 vezes. Tu vai viver mais Não, mas se eu viver 20... O meu pai foi cirúrgico nessa definição. A Vera e a Lourdes, que gostavam tanto do meu pai, as duas gostavam muito do meu pai, vão lembrar disso. Ele sempre assim, foi muito cirúrgico na definição. Chegou para mim e disse assim, tu bateu a cabeça, tu não leu tua certidão, tá na hora de parar de trabalhar e tal, porque o que você fez desde que saiu de casa dá para viver 2 vidas da maneira que tu gosta de viver, de bermuda e de chinelo. E tu pode viver a partir de agora. Eu encerrei as atividades da empresa e comecei. Eu nunca usei tanta bermuda e chinelo em período nenhum da minha vida que eu estou usando agora. Tá feliz. Todo mundo me vê na rua andando por aí de chinelo, de bermuda. E num calorão desse usar calça? Cara, botei uma cara para mim na TV. Estava de bermuda até agora. Vamos voltar para a uva para nós fechar esse assunto aí. Trabalho escravo. O Fontenelle, o vereador, eu acho que 90% do que ele falou está certo, 10% ele podia ter, né? Mas no calor da emoção sai aquilo ali, não tem como, né? A boca é o chicote de corpo, né? Chicote da bunda. Então, assim, mas eu não abono ele, não abono o cara que trouxe, não abono a empresa que não fez a fiscalização que era devida dela também, né? Porque às vezes no dia a dia, na correria, tu acaba achando que está tudo certo, não vai lá fiscalizar. A partir de agora, eu tenho certeza que todos que vão contratar uma terceirização vão fiscalizar o terceirizado também, né? Que é o normal. Mas, enfim, o cara trabalha escravo, os caras têm livre acesso a tudo ali e sair de Bento para ir denunciar em Caxias, tem coisa aí. Tem com certeza. E outra coisa, Siné, tu viste o vídeo da senadora, aquela do Rio de Janeiro, a Benedita da Silva? Fazendo propaganda para as lojas do MST para vender vinho orgânico. Vinho orgânico e suco de uva orgânico, produzido nas fazendas do MST. Onde é que invadiram no Rio ou em São Paulo uma loja das empresas aqui e depredar? O MST. Da Salton. Então, quer dizer que agora a propaganda não compra do Senair que ele vende porcaria e compra de mim que as minhas é boa. É esse o marketing mas veja que, para quem tem um pouco, por isso que eu falo, perde o que está dentro da cabeça. Perde o crânio. O que tem dentro do crânio. Porque agora tu para e pensa, qual é a produção anual do MST em isso, aquilo, aquele outro?
É uma produção mais familiar para sustentar. É interessante? Não atende Santa Teresa, talvez. Mas não para atender o público consumidor de vinhos. É uma besteira tão grande que não cabe nem discussão. Eu ouvi ela falando isso e dei risada. Por quê? Nós temos, vamos dizer assim... Ela diz textualmente, não comprem... Exato, não comprem. Agora eu te pergunto, como é que nós vamos abastecer os restaurantes desse Brasil? Não precisa mais Rio de Janeiro, São Paulo, com vinhos orgânicos ou mesmo vinhos tradicionais feitos pelo MST. Isso não existe. E falando nisso, foi bom tocar no assunto, eu lembrei desse assunto e depois me fugiu. Falando em MST, lembrei, o filho do Zé Dirceu, o Zeca Dirceu, deu um depoimento, ele é deputado, né? Ele deu um depoimento que para mim resolveu os problemas do Brasil. Eu não vi isso. Quanto a esses movimentos do MST. Ele teve um compadre, alguém amigo, Raul, que teve a sua fazenda invadida pelo MST. Foi ele que deu esse depoimento? Claro, e ele disse, meu amigo, retirou 8.000 sacas de soja da sua fazenda, uma fazenda produtiva, e esses caras vão lá invadir. Então, isso não se admite, nós não vamos admitir, isso é inadmissível. Quando é com os companheiros não pode? Não, mas claro, rapaz. Então assim, para mim isso, por dedução, não vai ter mais invasão, porque apareceu agora a questão de... foi o Zé, isso eu vi, era o Zeca Dirceu que... É o Zeca Dirceu que falou isso. Olha só. Então, assim, há um mês atrás, nem isso, apareceu 2 ônibus, uma fazenda no Mato Grosso, que iam invadir a fazenda. 2 ônibus e mais. Os fazendeiros chegaram em caravana, tinha uns 10, 12 carros, caminhonetes, né? Armados, olha. Sim. Estão dentro da lei? Vocês se retiram, nós vamos acompanhar vocês até 60 quilômetros, longe daqui. Não façam essa besteira. Os caras nem desceram do ônibus. Voltaram. Tu viu a declaração do governador do Mato Grosso? Não vai admitir, vai botar a polícia militar para segurar isso aí, a polícia militar. Mas você viu a propaganda massiva que vem contra o agro? Que o agro é exploração daquilo. Qual é o objetivo, né? O objetivo importar dos companheiros. Exatamente. Então, essa ideia de emprestar dinheiro para os companheiros, importar dos companheiros, eu acho que cada um com as suas convicções políticas, não tem nada que discutir quanto à convicção de cada um. Claro. Cada um com as suas convicções políticas se acha... Desde que, né? Não quebre o país. Que não venham aqui querer implantar socialismo e comunismo, que nós, primeiro, acho que não merecemos. Não, é triste. Pela ideia de liberdade. E tem um detalhe que a gente não pode esquecer. O nosso país, já há algum tempo, começou a enxergar que nós temos que nos preocupar, e eu assisti já, eu vou assistir de novo, como é que chama? Liberal. Tá. Instituto Liberal isso, não. É uma coisa parecida. Depois vem. Dos liberais. Certo. E o que eles defendem? O direito à vida, direito à propriedade e a liberdade. Direito de ir e vir e a garantia de eu ter a posse dos meus bens adquiridos licitamente. Então, se isso alguém contestar, de novo, perdeu a cabeça. Porque é a coisa mais natural do mundo você brigar, você lutar, você conquistar. Tem coisa melhor do que você conquistar o teu canto. Olha quantos títulos agrários foram distribuídos pelo Bolsonaro. Então, eu acho que a tua propriedade, o teu apartamento, vai vir o PAC agora, vai dar mais palmas para esse governo que consiga fazer. Claro. Cada um ter o seu cantinho. Claro, minha casa, minha vida pode fazer para todos que precisam. Tranquilo. Então, assim, como é que nós vamos... Então, o país hoje, através das redes sociais, através do que veio acontecendo, os símbolos nacionais têm mais valorização, nós temos que botar nessa juventude que eles têm que conquistar o seu espaço e não esperar que alguém os dê para ele. Sim. Ele tem que conquistar. Eu sempre falo, e aqui às vezes que eu conversei com as pessoas que vieram aqui, eu fiz a pergunta, tu precisou de cota? Não. Tu precisou de oportunidade. Então nós temos que abrir as oportunidades cada vez mais. Incentivar as empresas que dão oportunidade. Incentivar o jovem que vá buscar o seu primeiro emprego. Porque... Pode até descontar uma partezinha no imposto de renda para quem pagar a faculdade para o empregado, por exemplo. Por que não? O problema todo é que esse pessoal que está aqui no videogame completa 18, que é errado. Eu sempre disse é errado a lei. Mas tem que ter contraturno. Nem todos nós nascemos para ser intelectual. Tem gente que nasceu
por serviço braçal. Não adianta. Não adianta forçar a barra. Trabalho técnico teria que ter, escola técnica. Escola técnica tem, mas não tem gente para ir lá estudar. Estão aqui no videogame. Não tem aquela motivação para sair atrás do... E teria que começar dos 12 anos já a trabalhar. Eu acho que tem que começar no máximo 14. Um trabalho... Eu comecei com 8 e estou vivo ainda com 70. Aquele trabalho assim de incentivo. Claro. Olha aqui você. Não insalubre. Não insalubre. É o que toda a minha família, né, que ele falava, meus irmãos todos com seus filhos, fez a mesma coisa. Claro. Se fosse hoje eu preso. Vamos fazer isso aqui. A criança vai lá, brinca de trabalhar. Claro. Brinca de trabalhar. Se ocupa. E se ocupa. Vai ser criativo na vida. Isso aí. Eu tenho um sobrinho que é um professor Pardal, que legal. o irmão deu a oportunidade. Claro. Agora eu boto, não, tem o contraturno, mas nem todos vão ser intelectuais, nem todos vão ser pós-graduados em direito, em isso e aquilo. A minha filha, em determinados dias, não gosta de ir no contraturno. Ela adora ir para a escola, ela quer aprender. Que bom, né, cara? Ainda bem. Eu quero retomar um assunto contigo mais político agora para nós ir para os finalmente. Lula e Alckmin, antigos antagonistas, hoje juntos. Será que isso não está premeditado, que o Lula não dura os 4 anos? Não, com certeza o Lula não fica os 4 anos. Mas uma coisa, eles nunca foram aquilo que é. Os bastidores sempre foram amigos. Se você olhar que Tu fica um pouco, depois que eu fico outro. O Fernando Henrique... Tem uma coisa interessante. Fernando Henrique saiu da cátedra, ele era um professor universitário, e foi ser presidente da República. Não, ministro primeiro do Itamar, que fez o plano cruzado. O caminho, né? Chegou lá a ser presidente. Quando ele foi presidente da República, tinha uma galera de professores na USP, por exemplo, que ficaram naquele apoio não ao governo dele e tal. Quando o Fernando Henrique saiu, que entrou o Lula, aquela galera da universidade foi ser do governo do Lula. E aquela galera do Fernando Henrique voltou para a universidade. Houve uma troca. Ali estava. Ali a gente não se deu conta. Ninguém se deu conta disso. Então, as cabeças pensantes do país são as mesmas, desde então. O Brizola tinha como escola e mas tinha como o guru dele Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro na educação. Escola. Para a época ele estava certo como a escola, né? Sim, as brisoletas são lembradas até hoje. Eu estudei numa. Olha aí. E aí o Fernando Henrique criou o Foro de São Paulo. Aí foi o começo da implantação do comunismo na América. Porque, queira ou não, o Brasil representa aqui toda a região. Uma liderança, claro. É o país que... Nós já fomos liderados pela Argentina, pelo Chile em algum tempo, mas hoje o Brasil está bem. Mas olha o potencial econômico, vamos falar assim. Com certeza. E agora, se você olhar através da Ursal, né, que estão patinando para tentar, eles agora, nesse momento, eu acredito que o Brasil nunca esteve tão preparado para fazer uma oposição correta. Eu não tô defendendo aqui uma oposição como foi nos 4 anos do Bolsonaro. Foi exagero. Ou você criar uma CPMI... Mas como é que nós vamos fazer oposição com o Lula com a chave do cofre? Quem é que manda no país hoje? São 6 ministros do STF já chega. 6, não estou dizendo que tem 6 que mandam. Estou dizendo que 6 chega, são 11. Metade 5 mais 1, 6. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, 8 pessoas mandam mais que o presidente. Não te esquece, e não esqueça os nossos telespectadores, que hoje tem uma coisa chamada redes sociais, internet. Quando um deputado... Que eles querem limitar. Mas não vão conseguir. Quando um deputado vai lá e retira o nome porque a assinatura foi... A CPMI foi pedida pela Gleisi assim que deu o problema. Sim. Eles não avisaram ela que não era para ele. Daí agora retirou e não querem mais. Não querem mais. Sai ou não sai a CPI? Não, a CPI vai sair. Mas a contra-gosto do governo, e você viu quanto ele está oferecendo para os deputados tirarem, segundo o 60 milhões só. Pois é. Segundo o antagonista e alguns deputados que estão falando abertamente isso, que receberam essa proposta. 3 tiraram, 6 colocaram. Opa! Essa eu não vi. Porque as redes sociais... Estão sentindo. Por isso eu te falei, o Brasil nunca esteve tão preparado, que o brasileiro começou a enxergar, o brasileiro começou a se dar conta que nós estávamos no brete. Nós estávamos embretados. Apareceu um doido para dizer, para um pouquinho, gente, um passo atrás, vamos dar um passinho para trás, não vamos entrar no brete agora, vamos esperar pelo menos mais um pouco. E não é em 4 anos que vão destruir o Brasil. Esses deputados que votarem favoráveis a essas pautas, a revogação do artigo 142 da Constituição, a militarização das coisas, das
Forças Armadas? Das forças militares dos estados. Militares. Acabar com o militar e fazer uma força nacional. Uma guarda nacional que chama. Então tem muita coisa aí que está para entrar e não vai entrar. Porque a pressão, as pessoas se deram conta que precisa fazer a pressão em cima do seu deputado, do seu senador. Porque nós não fizemos isso. Não. Enquanto a gente trabalhou... Eles em Brasília? O outro lado do outro time pressionou e fez o que quis. E não deixou o Bolsonaro fazer o que ele quis. Se é errado ou certo, eu não vou questionar aqui. Tinha muita coisa errada e tinha coisa certa. Então, assim, o Brasil está preparado para um novo país. Sim, com certeza. O que nós vamos... O problema é que estão criando as federações agora. Agora é o PP, Partido Progressista, com o Brasil, lá, a União Brasil. Que é o PSL e o DEM. Que tem o Moro, que tem o Daltan e que tem o... Tá nesse grupo aí. O Tenente Zucco, essas coisas tudo. E mais o nosso senador. Sim, o Reins. O Reins e o Mourão também. Ele está no... É um partido que também vai estar nessa. Eu queria te perguntar sobre o Bolsonaro está morto e o bolsonarismo está vivo? Eu não gosto do termo bolsonarismo. Eu não gosto. A direita renasceu. A direita, como um todo, porque o Bolsonaro não fez o que o Lula fez durante 30 anos. O Bolsonaro, se você falar com os ministros do Bolsonaro, eles vão ter uma imagem completa, eles vão te passar uma imagem completamente diferente. Tu viu do Tarcísio num debate que ele conversou 2 horas? O Tarcísio. Sim, vi. A incomodação do Lula hoje é porque ele não dá um grito e todo mundo fica quieto. Não, está sendo contestado dentro do próprio partido, está sendo contestado dentro do próprio governo. Então, ele percebeu, Lula, que ele perdeu o reinado. Não é mais o rei. Ele não é. Então, o Bolsonaro não. Ele sempre dava crédito aos seus ministros. Então, esse sistema Bolsonaro de governar tem um Zema, que é a mesma coisa, com austeridade, tem um Tarcísio mostrando como se governa, e tem mais gente surgindo aí nessa carona. E o povo vai começar a copiar esses modelos. Com certeza. O povo brasileiro não é mais o que era 10 anos atrás. Que bom. Meu velho, obrigado pelo convite, um abraço a todos, até a próxima. Hoje tu vê que passou 32 minutos correndo, né? É que eu falo demais. Não é que fala demais, é muito assunto. Nós, semana que vem está convidado, na outra também, não podemos parar, porque nós temos muito assunto para resolver. Aqui, ali e lá. O seu Leite também, né? Tem problema. O seu Leite também, né? Foi o primeiro a mandar Brigada Militar Especial para Brasília, o policial recebendo 30 mil naquele período, que merecem, assim como os que vão para a Operação Golfinho ganham bem, mas é por mérito, é por força de vontade. O que está errado é entre 29 governadores, só 7 mandaram. Então, o Leite fez bem, agora vai receber 3 bilhões para não sei o quê. E sabe quem atendeu ele lá, que o Lula não pôde? André Siciliano, campeão das rachadinhas. Nós temos que falar sobre as rachadinhas, que agora nós não podemos esquecer das rachadinhas. Sim. Nós temos que voltar aqui e falar sobre as rachadinhas. Do Bolsonaro e atual. As emendas parlamentares, que era a maior vergonha desse país. Né? Que fizeram para o Bolsonaro não ser impeachmentado. Né? E a extradição do Bolsonaro também. Essa aí. Então vamos conversar sobre isso. Eu acho que o Bolsonaro ainda é um estrategista. Eu ainda acho isso. O problema é que às vezes a gente faz a estratégia e ela não dá certo. Ele não contava que alguns do alto escalão, em benefício de não vou me incomodar agora por um mês para ficar o resto da vida sendo cobrado. Uns covardes, né, que em alguns momentos não fizeram alguma coisa, né? Mas não é uma 2 mãos cheias. Eu acho que não, sim, mas por outro lado, eu acho que o momento não era propício para uma ruptura. Deixa 4 anos, ninguém vai conseguir destruir o Brasil em 4 anos. E te digo mais, não vai ser tão ruim como a gente imaginava. Eu tenho ainda medo disso. A pergunta que fica para discutir no próximo programa, já que nós encerramos e vamos continuar mais um pouquinho, é o seguinte: por que o povo estava nas ruas recebendo o Bolsonaro e foram para frente dos quartéis? Qual é o motivo disso? Antes das eleições e depois das eleições. Qual é o motivo? Vamos deixar para começar no outro? Eu tenho uma teoria, eu tenho uma tese que eu gostaria de contar para todo mundo, até porque teve gente aqui de Farroupilha que sabe dessa tese já. Mais uma vez? Muito obrigado.